Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mariana Zene. No vídeo de hoje eu queria responder uma perguntinha que eu recebi ali naquele vídeo do gato do Schrödinger, porque eu comentei sobre decaimento atômico lá naquele vídeo, né? E alguém ali me perguntou então para falar um pouquinho mais sobre decaimento atômico. O decaimento atômico, ele é chamado assim, mas na verdade ele é uma transformação, né? No mundo nada se perde, tudo se transforma, né? Então, ele é quando se transforma um elemento em outro, né? Então, o que acontece é que vamos imaginar lá, né? Tem no átomo, né? Tem o próton, o nêutron e um elétron girando, isso tudo tá vibrando, né? Isso tudo tá em movimento. E enquanto tá em movimento, isso tá gastando energia, né? Então ele tá se mexendo, tá gastando energia. E a gente chama assim, né? Ele tem um tempo, né? De vida, né? De vida útil. E quando chega no fim, acontece o tal do decaimento, que é uma transformação, onde ele vai mudar, perder um pouco de elementos ali e vai se transformar em outra coisa. Então, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, né? O decaimento atômico, ele pode acontecer de duas formas, tá? Ele pode acontecer da forma alfa ou da forma beta. Quando acontece um decaimento atômico da forma alfa, ele libera uma radiação do tipo alfa. E, assim como o beta, né? Libera uma radiação do tipo beta. Vamos dar um exemplo, assim, né? Do tipo alfa, então, por exemplo, assim, o urânio, tá? Vamos pegar um átomo de urânio 238. O urânio, ele tem esse nome, né? Urânio 238, porque ele tem 238 de massa, né? Relembrando lá os tempos de colégio, ele tem uma massa de 238 e ele tem 92 prótons. E quando ele decai, né? Ele vai passando o tempo de vida dele, ele vai vibrando, ele decai, ele vai perder 4 unidades de massa. Quando ele perde 4 unidades de massa, ele vira um tório, tá? Que é chamado tório. E o que são essas 4 unidades de massa? Então, ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Nesse processo, ele vai liberar uma radiação, né? Nesse processo, alfa, né? Porque ele tá fazendo o processo do decaimento alfa. Quando a gente tá falando do decaimento beta, ela vai liberar uma radiação do tipo beta. E o que muda? Muda que, vamos pegar o exemplo do carbono 14. O carbono 14, ele tem 8 nêutrons e 6 prótons, tá? Conforme vai passando o tempo de vida dele, ele vai trocar um nêutron, esse nêutron vai virar próton. Mas não é que só um troca, tudo troca, tá? Ele decai todos né? Decai tudo que ele tem, tudo de nêutron e tudo de próton, e todo o núcleo dele se transforma em outra coisa. Então, quando ele se transforma, né, que decai, isso tá girando, né, e quando ele decai, ele se transforma, então, em 7 nêutrons e 7 prótons. 7 e 7, né, porque ele é 14, ele continua com o mesmo número de massa, só que ele troca um nêutron por um próton, e daí é chamado, então, de beta, liberando radiação beta, e nesse processo beta, ele também libera, então, um elétron. Tô falando aqui uma coisa mais simples, tá? Eu quero simplificar para vocês, eu não quero aprofundar. Isso, se você for estudar em livros, você vai encontrar bastante material aí na biblioteca, principalmente biblioteca de colégio pública, aí tem bastante material aí para quem estuda cursinho, né? Tá aí no terceirão, vocês vão encontrar mais material sobre isso. Então, aqui eu queria só, assim, realmente simplificar os conceitos e trazer isso mais para a parte prática, né, da vida, digamos assim, né? Então, o que acontece com o decaimento? Quando isso tá em decaimento, né, que ele vai fazer essa transformação, tudo tá vibrando, tudo tá em constante vibração. E por que isso é importante a gente saber? Porque aí entra uma coisa bem importante, que é quando você observa o decaimento, tá? Quando ele tá lá, tá vibrando, todo tá funcionando, né? Deus tá agindo, tá funcionando, ele tá vibrando. Quando você para observar, ele paralisa, digamos assim, né? Você meio que para o tempo dele. Só para vocês terem uma ideia, assim, do tempo, né? Então,
Quando a gente tá falando assim de um plutônio, o plutônio tem uma meia vida de 24 mil anos, né? Então, assim, ele tem uma vida gigantesca. Quando a gente tá falando do carbono, que é o que eu usei no outro exemplo, ele tem uma vida de 6 mil anos, né? Então, isso não é uma coisa assim de uma hora para outra, né? Não é uma coisa tão palpável, por isso que a gente não consegue enxergar tão bem essa transformação, né? Só que, assim, quando você observa, você paralisa o decaimento atômico. E aí que tá uma frase que, né, uma palavra que vocês já devem ter ouvido muito por aí, que é o tal do efeito Zenão, né? Então, é essa paralisação do decaimento atômico que é o tal do efeito Zenão. Então, tá lá, tudo vibrando, quando você olha, você paralisa. Você tirou o foco, continua vibrando. E como que funciona isso na prática, né? Na prática, por exemplo, assim, você tem uma dívida, tá? Quando você está preocupado com a dívida, você está pensando na dívida, você está abrindo o seu aplicativo do banco, você está vendo que você está no vermelho, você está paralisando o decaimento atômico e aquilo está ficando fixo na sua vida. Então, assim, coisas que o todo resolveria em questão de pouquíssimos meses, tá? Digamos assim, ele vai levar muito mais tempo, às vezes a sua vida inteira, porque você não tirou o foco daquilo. Você fica olhando para aquilo e aquilo fica paralisado, você paralisou o decaimento atômico, então você colocou força no efeito Zenão e ele paralisou aquilo na sua vida. A hora que você realmente solta, né? Tá aí a importância do soltar, que eu já falei em vários outros vídeos. Quando você solta, você olha, muda o foco, então não quero mais pensar na dívida, eu vou pensar em ser feliz, vou pensar em agradecer, vou agradecer tudo que eu tenho, olha só quantas coisas boas eu tenho, e essa dívida vai se resolver automaticamente, porque o todo, ele é benevolente, ele é por amor. E aí que tá uma coisa que às vezes as pessoas falam sem compreender muito, né? Mas é aquele, larga na mão de Deus, né? Deixa que o todo resolve, confia no todo, confia em Deus. E por que solta na mão de Deus, né? Porque realmente se você tira o foco, você para de paralisar o decaimento atômico, né? E deixa essas coisas acontecerem e deixa a vida fluir. E você acaba realmente entrando em fluxo com o todo, né? Entrando em fluxo com o universo e seguindo o propósito aí de tudo. Então, acho que é isso, né? Assim, é por isso que existe o efeito Zenão, que a gente fala tanto do soltar. É isso que é o decaimento atômico. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Se você tá me assistindo, se você viu, foi você que escreveu lá no vídeo passado, se eu consegui responder e para mais pessoas, porque às vezes quando é dúvida de um, normalmente é dúvida de mais pessoas também, né? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se eu confundir mais ainda a cabeça de vocês, me avisem também, porque a ideia aqui é realmente trazer mais acessibilidade, né? Trazer esse universo que estava lá nos laboratórios, nos físicos, num palavreado mais simples. Então, às vezes eu fico pensando aqui como que eu posso usar uma palavra mais simples, né? Como que eu posso simplificar. Isso é uma coisa que eu aprendi na odontologia, porque na odontologia, assim, né, a gente vai para a faculdade e com certeza vários outros cursos é assim também, né? A gente vai para a faculdade e a gente aprende os jargões, né? A gente aprende as palavras chiques, né? Aprende a falar do jeito refinado, o jeito dos livros, o jeito que a gente escreve os artigos científicos. Só que quando você chega no consultório, você não quer que o paciente pense, nossa, como aquela pessoa inteligente, ela sabe umas palavras difíceis. Não, você quer que o seu paciente compreenda realmente o que você precisa dele. Você quer que ele compreenda a sua mensagem. Você quer que ele entenda, né? Então, a gente precisa simplificar. Em vez de eu falar assim para o paciente, chegou na hora... Vou falar uma coisa simples, tá? Chegou na hora de fazer uma profilaxia. Em vez de eu falar profilaxia, eu vou falar uma limpeza. Vamos fazer uma limpeza? Porque o paciente compreendeu, é simples, é acessível e a gente não precisa complicar tanto a vida, né? A gente tem que trazer o conhecimento, ter acesso a mais pessoas, né? Eu sei que conhecimento é poder e por isso muita gente dos grandes, né, não querem que todo mundo tenha acesso a algumas coisas. Mecânica quântica é muito importante. Se você estudar, se você entender mecânica quântica,
São infinitas, realmente as infinitas possibilidades que podem ser utilizadas a mecânica quântica. E eu gostaria muito que a gente pudesse utilizar isso para o bem, né? Para a evolução do planeta, para você realmente colapsar coisas boas na sua vida, iluminar. E nesse momento que o nosso planeta está passando, essa transição planetária, é muito importante que a gente tenha o máximo de números despertos. Eu não tenho certeza a fonte, mas eu ouvi essa semana aí que a gente está em torno de 5% de despertos hoje no planeta Terra, né? Isso foi uma mensagem canalizada. Então, eu não lembro exatamente a fonte, quem que canalizou, da onde, mas eu ouvi dizer que estamos em torno de 5%, né? E a gente precisa despertar, então eu gostaria de fazer esses vídeos para ajudar aí no processo de despertar. Se você conhece alguém que está no início ou que não sabe nada ou que acha que mecânica quântica é bicho de 7 cabeças, encaminha meu vídeo para essa pessoa. Eu gostaria, né, de passar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, para que todos tenham acesso, todos compreendam e quebre realmente esse paradigma que não é bicho de 7 cabeças, que não é só os homens físicos lá do laboratório, né? Todo mundo pode ter acesso, mulher pode ter acesso. Vamos quebrar essas crenças limitantes. Um beijo, eu amo vocês e até sempre.